E uma criança de 3 anos de idade morreu na manhã da última sexta-feira após ser picada por um escorpião na noite de quinta-feira. Segundo informações da Santa Casa, a criança precisou ser entubada e ficou cerca de 12 horas sob efeito de medicação. Entretanto, não respondeu ao tratamento e com pressão baixa e também a baixa saturação. Foi ainda pedida vaga de transferência para Campo Grande, porém, como a criança não apresentava condições médicas de ser transportada, o atendimento foi todo em Paranaíba. E o Gilson Luiz Piva Filho, ele fala a respeito sobre acidentes com escorpião, também sobre esse caso específico, né, dessa criança, uma menina de 3 anos, que acabou morrendo após ser picada por um escorpião. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos os ouvintes da cultura. Então, Thalita, infelizmente, foi bem no dia em que nós estávamos realizando o simpósio, né? Era no segundo dia de simpósio. Nós já havíamos conversado, inclusive, com os médicos e enfermeiros que atuam na Santa Casa e aqui nas unidades de saúde do município. E aí aconteceu esse fato, né? Esse fato que, infelizmente, levou a vida dessa criança de 3 anos. O escorpião, Thalita, ele tem a atividade dele nesse período mais quente do ano, né, período de verão, nós ainda estamos no verão, eles ficam mais ativos. Por quê? São animais que são ectotérmicos. A temperatura, ele precisa da temperatura externa do ambiente para controlar a sua temperatura. Então, nesse período muito quente, é onde eles saem dos ninhos deles, né? E geralmente eles estão muito em bueiros, né? Em caixas de gordura, nesses locais onde tem alimento em abundância para ele, que são as baratas. E aí então eles saem desses pontos e ficam mais expostos, mais suscetíveis a causar acidente, principalmente por crianças. E no caso dessa criança, né, que chegou a falecer, é comum aí essa morte em crianças após a picada do escorpião? Sim, a criança ela faz parte do grupo de risco, né? Crianças e idosos, quando picado por escorpião, os familiares devem levar o mais rápido possível para o atendimento aqui em Paranaíba na Santa Casa. Não pode levar na CACEMES, não pode levar nas unidades de saúde. Então, se você for picado por escorpião e principalmente for criança, e quando eu digo criança, crianças aí na faixa de 1 a 10 anos, que são as mais suscetíveis a ter o quadro mais agravante do que o veneno provoca no nosso organismo, né? Então, a Santa Casa é o local de apoio, aonde se encontra o soro para ser administrado na pessoa, né? Então, não procurar outras unidades hospitalares ou unidades básicas do município. E esse tempo também ele é fundamental, né? Exatamente. Só para vocês terem uma noção, com relação aos nossos casos de picada de escorpião, dos animais peçonhentos, né? E aí nós englobamos escorpiões, aranhas e as serpentes. O escorpião é o que nós mais temos números de acidente no município. Em 2021 nós tivemos 307 casos, né? Isso são casos de pessoas que chegaram até a Santa Casa, fora aqueles que foi picado e não procurou o hospital, até porque nós estamos em pandemia, né? Então a pessoa em 2021, se é uma pessoa adulta, saudável e só sentiu a dor no local da picada e nada mais, às vezes deixou de procurar a unidade, o hospital. Então, esse número 307, nós acreditamos que ainda é um número subnotificado, que há muito mais casos de pessoas que foram acidentadas por escorpião no nosso município. E qual que é o tipo mais comum aqui em Paranaíba, né? E com relação ao veneno dele, né? Ele é muito venenoso? Sim, nós temos várias espécies de escorpiões, centenas de espécies, né? Só que os de maior importância para nós é aquele conhecido como escorpião amarelo, que é o Titius cerulatus. O escorpião amarelo, é o que possui o veneno mais tóxico para os humanos, né? Então, e é o que a gente tem em maior abundância no nosso ambiente.
como eu havia dito, esses escorpiões, eles ficam abrigados aonde? Onde há sujeira, né? Em esgoto. Geralmente esses escorpiões eles estão adentrando aos lares pelos ralos, ou o ralo do banheiro, ou o ralo da pia. Então, o que eu peço é que a população mantenha sempre os ralos fechados, né? Utilizar água fervendo para jogar nesses ralos, porque a água quente, muito quente, ela mata o escorpião. Não existe veneno eficaz, 100% eficaz para combater o escorpião. Você pode sim utilizar alguns venenos que são comercializados aí nas lojas agropecuárias, só que eles não são eficazes, não são comprovadamente eficazes pelo Ministério da Saúde. E o mais adequado é você utilizar água fervendo na sua caixa de gordura, né, na sua caixa de esgoto e nos ralinhos das pias. E manter, quando não utilizado as pias, você manter sempre os ralos bem fechados. Com relação a esse controle que você disse, né, é importante a gente frisar isso, que muitas vezes a pessoa acaba tentando fazer esse controle, tentando matar esse animal, só para a gente frisar, né, não existe nenhum veneno que comprovadamente mate o escorpião, assim como tem com baratas, né, com ratos, que muitas vezes o pessoal tem esse costume. Sim, o escorpião ele é muito resistente, até por conta da sua carapaça, né? Aquele exoesqueleto que ele possui é muito resistente ao contato com venenos. Então é diferente, por exemplo, de uma barata, que se você passar o veneno em um ambiente e ela vir e passar por esse ambiente, ela vai morrer. O escorpião não, até porque o modo de como ele anda, ele não encosta o seu corpo no solo, né? O seu corpo ele fica elevado, então dificulta você fazer um trabalho de desinsetização no ambiente, tentando eliminar escorpiões. O que pode acontecer, às vezes, se você fazer a dispersão de inseticidas no local, você pode estar aí dissipando esses escorpiões, tirando ele do seu habitat, do seu ninho ali, e aí o risco dele estar entrando na sua residência. Então, como eu digo, ainda não temos veneno comprovadamente eficaz para eles. O pessoal também tem o hábito de criar galinhas, né, para evitar o aparecimento de escorpiões. Essa prática também não é recomendada. Sim, a galinha, ela sim preda o escorpião, mas ela não vai conseguir eliminar os escorpiões, o problema, né? Até porque o hábito do escorpião, ele sai para caçar seu alimento, e no caso o alimento de predileção do escorpião é a barata, é durante a noite. Então o hábito dele é 100% noturno. Durante o dia ele fica quieto, né? Então, e a galinha durante a noite ela vai estar em seu ninho lá dormindo, né? Então, os hábitos são diferentes. Então, às vezes a pessoa acha que vai controlar o escorpião colocando um casal de aves no seu quintal, e isso não acontece, não é verdade. Nós temos outros predadores que são muito mais eficazes do que a galinha, né? Nós temos o sapo, nós temos o calango, a lagartixa, o gambá, né? Lacraia, então tem outros animais. E aí a gente se for parar para pensar, a quantidade de escorpiões que nós temos se dá ao fato de um certo desequilíbrio ecológico na cadeia alimentar ali deles, porque reduziu-se a quantidade de predadores de escorpião no nosso ambiente. Então, nós quase não temos sapos no nosso município para se alimentar desse escorpião, e dentre outros predadores também. Então, a população deles cresce. E também a população de barata aumentou bastante, então aumenta a população de escorpião, e o foco então é a gente tentar eliminar aqueles ambientes sujos, aqueles ambientes onde possa proliferar a barata, porque é ali que o escorpião vai estar. Mais alguma informação? Bom, eu peço para a população
permanecer vigilante nas suas residências com relação aos quintais, para que mantenha os seus quintais sempre bem limpos, né? Não deixar a criança brincar descalça nos seus quintais. A hora que for vestir uma roupa, a hora que for deitar, verificar a cama, o lençol, né? O travesseiro, a coberta, para ver se não tem nenhum animal peçonhento ali, um escorpião ou uma aranha, né? E pedir para a população que, caso haja acidente por picada de escorpião, que ela possa, o mais rápido possível, estar procurando a nossa Santa Casa para ser já tomadas as medidas necessárias. Só para a gente poder finalizar, não precisa levar o escorpião na Santa Casa caso haja um acidente. Não precisa, porque o soro de escorpião é único, né? Não importa se o escorpião é o africano ou se ele é o amarelo, o Títio serrulatus, não importa. Da mesma forma até que quando a pessoa é ofendida por cobra, né? Ou por aranha, não há necessidade. Basta você relatar, no caso se for uma serpente, como que essa serpente era, e aí a partir dessa informação e a partir dos sintomas que a pessoa está apresentando, os médicos e os enfermeiros já sabem qual animal foi que ofendeu a pessoa, né, e as medidas que devem ser tomadas.